Ok? Vou tirar o som, mas vou deixar isto a gravar. Depois eu posso também partilhar a gravação, se vocês quiserem. Basicamente, eu dou aula normalmente com o Zoom a partilhar o ecrã, portanto a gravação fica com o meu ecrã ou com o vosso ecrã. Quando vocês tiram dúvidas, eu peço para vocês partilharem e depois tentamos vemos o vosso ecrã e a partir daí ajudamos. Portanto, o Zoom já está a rolar, liguem-se se quiserem, e mais coisas, assim em termos de... ok, portanto, eu até às 9h10, faço o sumário, portanto, convinha que chegassem antes das 9h10, senão depois tem falta. Em relação a virem a outra turma prática que não a vossa, esta parte de ter que submeter na vossa turma prática os fecheiros, portanto, se vocês forem agora das 9 às 11 e quiserem vir à aula das 11 à 1, na verdade têm que submeter os fecheiros antes. Portanto, convém que vocês não andem a saltar de turma prática para turma prática, venham à vossa turma prática, ok? E acho que não me lembro mais nada assim em termos de logística da coisa. Vocês, alguém tem alguma dúvida, alguma questão que queira falar? Não? Ok, então, vamos passar mesmo à matéria. Portanto, a primeira aula é sobre revisões de MATLAB. Revisões, ou para alguns, iniciação. Portanto, nós vamos fazer exercícios básicos para perceber um bocado a relação que há entre as imagens, que é aquilo que nós queremos processar, e as matrizes. O MATLAB é um programa orientado para cálculo matricial e nesse aspecto encaixa muito bem no processamento de imagem. Portanto, isto era o tipo de coisas que vocês talvez já devessem ter visto antes de vir à aula, porque eu vou andar para a frente à velocidade da luz. Portanto, há várias toolbox, isto não interessa. E, em termos de processamento para os exercícios, o que vocês devem fazer é ter uma parte qualquer, chamem-lhe SPI, se quiser, alguns no vosso computador, que há de ter as teóricas, e também depois da prática. Já agora, estou aqui por exemplo, quando vier lá por isso, normalmente o assento muito suave, chateia os programas. Portanto, normalmente eu não ponho nem assento, nem cinta, nem quadro, quando estou a usar partes que eu tenho utilizado nos meus programas. Vai ter mal. Depois aqui, na prática, em cada uma das aulas, nós vamos criar uma parte chamada aula 1 e depois a parte chamada aula 2 e depois ok. Dentro desta parte, nós vamos pôr os ficheiros para criar. Tipicamente, nós temos vários exercícios por aula, mas não é sempre vários exercícios por aula. Portanto, nós podemos pôr vários ficheiros, por exemplo, exercício 1.m, ponto M é este de MATLAB, exercício 2.m, e por aí fora. Mas esta não é tão recomendada, ok? Portanto, não é assim que se pretende, se pretende é fazer uma coisa que seja. Nós só temos um exercício, que chega aqui, que vamos chamar aula 1.m, ponto com letra minúscula, é melhor, aula 1.m, e depois dentro do ficheiro vão estar todos os exercícios. Não tem ficheiro marcado, não tem ficheiro com M, tem todos os exercícios. Por vezes é preciso fazer funções, e em MATLAB as funções têm que estar no ficheiro a e aí sim, pomos também nesta diretoria a função 1.m. Só quando são funções. Os vários exercícios são todos código. E então, este código aqui, este ficheiro, este script.m, normalmente convém que seja, que tenha um formato especial. Eu já coloquei aqui no e-learning, deixem-me procurar, conteúdos das aulas, aulas práticas, aula 1, já coloquei aqui uma coisa chamada Template Code SVPI, falta-lhe ali um i, Template Code SVPI, e o que é este ficheiro? Eu vou abri-lo aqui para vocês verem. Template Code SVPI. Portanto, este ficheiro é um protótipo daquilo que vocês devem entregar todas as aulas. Basicamente é um esqueleto com algum código já, e o que vocês têm que fazer é só colocar o vosso código para resolver cada um dos exercícios dentro do exercício correspondente. O que é que este ficheiro consegue fazer e porque é que é interessante usá-lo? É interessante usá-lo porque quando nós temos vários exercícios, o que acontece tipicamente é que temos variáveis de um exercício a afetar variáveis de outro exercício.
Portanto, nós não queremos que haja interferência entre o exercício 1 e o exercício 2, ok? E a forma de o fazer é limpar as variáveis sempre que vamos correr um novo exercício. Portanto, este clear bars que está aqui na linha 28, quando vamos fazer o exercício 1, ou na linha 43, quando vamos começar o exercício 1B, ao fim e ao cabo, o que faz é assegurar que nós vamos arrancar com o código deste exercício sem ter nada para trás. E isto é muito importante porque o que está para trás normalmente não é muito claro. E às vezes pode ser uma coisa, mas noutra qualquer sessão pode ser outra. Portanto, tipicamente nós fazemos sempre esta limpeza. Mas para vocês não terem que estar a pensar nisso, eu já fiz este template. Portanto, a única coisa que vocês têm que fazer é olha, é para fazer o exercício 1? Ok, começam a escrever código aqui. E depois como é que vocês correm o 1, ou o 2, ou por aí fora? Por exemplo, aqui o exercício 1 faz o C igual a A mais B, enquanto que o exercício 1B há de fazer, por exemplo, o disp é só um print, para fazer um print, olá, ok? Portanto, eu neste momento estou a correr o exercício 1A, que é o único que está aqui descomentado. Se eu carregar no Run, e é assim que se devem executar os programas em MATLAB, se eu carregar no Run, eu tenho então aqui o C igual a 11. Porquê? Porque é o resultado do código que está dentro do exercício 1A. Depois, se eu comentar o exercício 1A e descomentar o 1B e voltar a fazer Run, então aí já tenho o resultado, que é o olá, que é o código do exercício 1B. Ok? Portanto, eu recomendo mesmo, todos os anos há gente que resiste a isto e diz, eu vou mas é fazer as coisas no meu ficheiro .m a começar do zero, tudo branco. No início pode ser mais fácil, portanto há muita gente que resiste porque no início isto parece um bocado confuso, mas depois, mais à frente, o que acontece é que a solução que tem assim mais simplista começa a dar mais confusões. Eu não vos consigo explicar agora todas as confusões que são, porque senão nunca mais saia daqui, mas é um bocado um ato de fé, confiem em mim para já e depois vão ver porque é que isto é mais interessante. Ok? Portanto, a minha sugestão é que vocês descarreguem daqui do e-learning o template code SCPI e depois copiem para o aula1.m e comecem a trabalhar a partir daí. Ok? Que é exatamente isso que eu vou fazer aqui para... ora, eu tenho isto aqui, posso pôr aqui. Portanto, eu já vou pôr aqui os meus old, que eu tenho aqui várias coisas já dos anos anteriores. Eu posso pôr aqui estas cenas já para lá para, para lá para dentro, do old. E agora posso, por exemplo, copiar aqui o template code, altero o nome e vou chamar aula1.m. Ok? E agora vou abrir aqui o aula1.m. Pronto, temos aqui um código para começar a programar, ok? Dúvidas. Quando tiverem dúvidas, é interromper. Portanto, não fiquem com vergonha de está toda a gente a perceber e eu não percebi nada e normalmente o que acontece é que ninguém percebeu nada e está tudo cheio de vergonha. Portanto, estejam à vontade para interromper, ok? Continuando. Então, porquê é que nos interessa... agora vamos falar sobre matrizes, ok? Portanto, a ideia isto ainda é sobre a organização, portanto não vou para aqui. Nós vamos falar sobre matrizes. Portanto, uma matriz em MATLAB é representada por uma qualquer variável. Agora, antes disso, layout do MATLAB. Normalmente o MATLAB vem com outro layout. O que eu recomendo é que vocês ponham este layout, que é aquilo que se chama o Command Window à direita, e vocês podem carregar aqui e arrastar. Por exemplo, olhem eu vou pôr o Command Window cá em baixo. Ups, nesta, na verdade, por outra maneira. Mas se eu puser assim, espera lá, arrastar, ok? Por exemplo assim, o ideal, há muita gente que faz isto, por exemplo, mas nós precisamos de ver o Command Window, que é o que nos dá o resultado da execução do nosso código, e precisamos também de ver o nosso programa. Portanto, quando vocês fazem isto que está aqui, o que estão a fazer é desperdiçar espaço. Porquê? Porque vocês, o espaço que mais importa quando estamos a programar é o espaço vertical. Nós queremos ver a maior quantidade de programa possível ao mesmo tempo, sem ter que estar sempre a fazer scroll up, scroll down. Portanto, na verdade, a melhor configuração é vocês porem o Command Window, o terminal, à direita e o código à esquerda. Há gente que depois gosta de ter o workspace e mais umas coisas aqui para a frente. Isso é lá com vocês, se vocês quiserem estar a pôr isso, tudo bem. Mas, importante é terem sempre estas duas grandes o suficiente para poderem ver código. Okay? Portanto, se quiserem organizar isto, é só, como eu estava a fazer, pegarem na janela e arrastarem-na até ela encaixar da maneira que vocês querem. Mais coisas. Então, matrizes. Eu vou começar por escrever aqui, portanto, nós aqui no nosso terminal, no nosso Command Window,
podemos escrever código MATLAB. Por exemplo, se eu fizer A igual a 1, o A é uma variável com o valor 1. Okay? Se eu fizer A igual a, abrir parênteses retos, o igual correu mal, abrir parênteses retos 1,2,3, o A é um vetor, portanto é uma matriz de uma linha, 3 colunas, com os valores 1, 2, 3. Okay? Portanto, em MATLAB, o MATLAB está mesmo virado para programação com matrizes, portanto é muito fácil definir matrizes. Se eu quiser definir uma matriz mesmo e não um vetor, posso fazer qualquer coisa deste género. Diga. É este, olha. Não tenho que pedir desculpa para interromper. Template code é CPI. A ideia é mesmo interromper quando quiser. Não, você se calhar aí não consegue ver. Você chegou mais tarde, não foi? Usa o Zoom. Eu estou a partilhar tudo no Zoom. Se você se ligar ao Zoom, e o Zoom está aqui, olha aqui. No início da cadeira, do e-learning, você tem aqui link de apoio para as aulas de turma P2. Se você se ligar, eu estou a partilhar isto no... Sim, atualizei ontem. Mas estava-lhe a dizer para ligar o Zoom, porque senão você não consegue ver bem. Continuando. Continuando, então, por exemplo, aqui eu vou criar uma verdadeira matriz. Okay? Portanto, na verdade, não era assim. Se eu quero mudar de linha, tenho que pôr ponto e vírgula. Ok? Portanto, assim já temos uma matriz de 2 linhas por 3 colunas. E, portanto, porquê é que nós estamos tão interessados em matrizes quando vamos fazer processamento de imagem? Porque a forma como nós representamos as imagens digitais, ou digitalmente, ou seja, a forma como um programa tem a informação da imagem é sob a forma de uma matriz. Ok? Portanto, por isso é que nós estamos tão interessados em trabalhar em matrizes e perceber como é que se manipula matrizes. Nós podemos brincar aqui com os índices. Por exemplo, a forma de ir buscar o segundo elemento da matriz é por indexação. Indexação de matrizes é o que é? É colocar o nome da matriz, neste caso o A, depois abrir e fechar parênteses, e depois indicar primeiro o número da linha, em MATLAB é sempre as linhas primeiro, e depois o número da coluna. Portanto, se eu quisesse, por exemplo, ir buscar o elemento 5, eu tinha que dizer que queria a segunda linha e a segunda coluna. Okay? E ele devolve-me o 5. Eu posso também não ir buscar apenas um elemento, mas vários. Por exemplo, se eu quiser o valor 5 e 6, eu quero ir buscar a segunda linha e a segunda e terceira colunas. Portanto, abro aqui um parênteses e ponho 2,3. É 2, não é ponto. Ok? 5 e 6. Portanto, indexar não é mais do que escolher alguns dos elementos da matriz para fazer qualquer coisa. Neste caso é para ler e escrever para o terminal. Podia ser ler e escrever para dentro de uma nova variável chamada valores. Ou pode ser para, por exemplo, se eu fizer assim, o 1,3, que há de ser o da primeira linha, terceira coluna, desculpa, este aqui, vai ser igual a 77. Portanto, neste caso, eu escrevi. Portanto, indexar serve para escolher um ou vários elementos de uma matriz para ler ou escrever e depois fazer o que quisermos no nosso programa. Okay? Alguma dúvida? Vou interrompendo também, senão estou sempre a dizer alguma dúvida e não é preciso. Ok. Depois, então, se as nossas imagens são representadas como matrizes, então nós temos vários tipos de imagens. Não foi que eu já falamos, a pior, nós já falamos. Mas em MATLAB nós temos 3 tipos principais de imagens a poder conhecer. Portanto, uma imagem A qualquer há de ser uma matriz com um conjunto de linhas, vou chamar N ou e um conjunto de colunas N ou, okay? E quer dizer que se eu tiver, por exemplo, 30 por 40, vou ter 30 desses 40 elementos. Ou seja, em cada um destes elementos da matriz, eu vou ter um valor. E estes valores podem ser de tipos diferentes. Ou seja, variáveis, programação, variáveis de tipos diferentes. Se estes valores forem de tipo double, então quer dizer que eu tenho valores entre menos infinito e mais infinito, virtualmente. Mas o MATLAB
vai assumir apenas o exemplo 0 e 1 para a matriz. Ou seja, eu aqui vou representar uma imagem com níveis de cinzento, ou seja, uma imagem mais preta, então cinzento escuro, então cinzento médio, cinzento claro, branco, e porque essa imagem são de pó, a preta e branca de cinzento. E o que vai fazer uma palavra é assumir que o 0 é o preto e o 1 é o branco. Ok? Portanto, quando temos imagens de matrizes com elementos do tipo double, ele assume que o 0 é preto e o 1 é branco. Tudo que está para a esquerda de 0, ou seja, menor que 0, fica preto, e tudo que é maior que 1 fica branco. Por exemplo, se eu tivesse esta matriz que eu mostrei há bocado, o que eu estava aqui a fazer, 1, 2, 77, não sei quantos. Esta matriz, se eu a mostrasse, era tudo branco, porque é tudo 1 ou maior que 1. Okay? Depois, nós podemos ter outro tipo de matriz, que é uma matriz do tipo 1 into 8. 1 into 8 quer dizer unsigned, unsigned integer 8 bits. Portanto, unsigned quer dizer que não tem sinal, se tiver só positivos, 0 para 3. Integer quer dizer que números inteiros. 8 bits quer dizer que eu só tenho 8 bits para representar a informação. Ou seja, isto é binário, portanto, 2 levantado a 8 dá 256. O meu começo no 0 quer dizer que eu vou do 0 ao 255. Ok? Com números inteiros. Portanto, na verdade, eu vou representar isto assim. Vou dizer 0,1,2,1. Isto é um conjunto de números discretos, não um intervalo contínuo. Ok? Quando assim é, eu sei que toda a minha gama de valores deste tipo de variáveis, e este tipo de variáveis do unsigned integer é normalmente a forma como as imagens são gravadas no disco. Ok? Normalmente, quando se lê a imagem do disco, está sempre neste formato. Podemos é converter para aqui. Mas quando se lê a imagem do disco, temos que ficar fora deste formato. Então, neste caso, isto é o preto, o 0, e o 275 há de ser por ano, e tudo o resto no meio é a volta a escala assim. Okay? O último caso que nos interessa, e que vamos usar bastante, é imagens binárias. O que são imagens binárias? Isso é quando nós temos uma, na verdade, uma palavra chamada logical, que é introduzido como boolean, é mais vezes conhecido como boolean das outras linguagens de programação, de Python e fora. Portanto, um booleano é algo que pode ser verdadeiro ou falso, 1 ou 0. E, portanto, neste caso, nós só temos duas hipóteses. Ou os valores da matriz são 0, ou são 1. Quando é 0, estamos a falar de preto. Quando é 1, estamos a falar de branco. Okay? E não há nada no meio. Portanto, este tipo de dados já não representa imagens de níveis de cinzento, representa imagens binárias, é assim que se chama, que só tem preto ou branco, que só tem ou preto ou branco, lá está, essas duas cores apenas. Okay? Então, estes são os três tipos de matrizes que são usadas, sobretudo em SVPI, processamento de imagem, e convém que vocês percebam como é que uma MATLAB interpreta os valores que estão nas matrizes em termos da cor que ele acha que está a ser representada na imagem. Diga. Aqui, então, uma variável, uma variável, mais aqui. Portanto, o que nós fazemos com o MATLAB faz é dizer assim, ok, tudo que é de 0 para a esquerda é preto. E tudo que é de 1 para a direita é branco. E o que está no meio de 0 e 1 é que é o nível 50. Portanto, é só uma forma de é uma convenção. Vai ter quê? Ok, sim, estou a perceber. Ok. Ok, continuando. Então, está aqui, foi o que eu disse. Mais uma vez, eu vou andar para aqui à velocidade da luz. Aliás, normalmente nem sequer passo estes slides. Portanto, e depois temos aqui vários exercícios. Por exemplo, eu vou começar por fazer este exercício 1A, ok? Portanto, no exercício 1A, o que se pretende é criar uma imagem toda preta. Ora, se é uma imagem toda preta,
de 100 por 200, então eu digo assim, A, que é a minha imagem, igual a zeros, eu normalmente faço sempre um bocado diferente, eu vou inventando, portanto eu não faço igual ao que está ali, tenho sempre variantes porque nunca faço igual. Eu não decoro, vou fazendo. Então, quando eu faço assim, A igual a zeros, e reparem, eu quero correr o exercício 1A, portanto eu vou descomentar um A e comentar um B. Portanto, eu agora tenho que carregar aqui no run ou no F5, é a mesma coisa. O que aconteceu foi que ele imprimiu 100 vezes 200 valores, todos com o valor zero. Portanto, este zeros é uma função do MATLAB que permite inicializar uma matriz com tudo zero. Eu posso, aliás, quer dizer, antes disso vamos continuar aqui. Portanto, se eu agora tentar mostrar esta matriz como se fosse uma imagem, portanto, eu vou dizer assim, olha, esta matriz é uma imagem e mostra-me com a função IMShow. Se eu correr outra vez, o que eu tenho é aqui uma figura com tudo preto. Pois claro, é tudo zeros, fica tudo preto. Porquê? Porque esta imagem A, esta matriz A, se eu fizer aqui o use, ele vai me dizer todas as variáveis que neste momento existem. Vocês podem ver aqui que as variáveis que existem é o list of exercises, não interessa, e depois tem aqui o A, que é uma variável matricial de 100 por 200 do tipo double. Ora, se é do tipo double, estamos neste caso, e os valores são todos zero, o zero é preto. Okay? Por isso é que esta figura aqui está a mostrar um retângulo todo preto. Avançando. No exercício 1B, o que se pretende é fazer um retângulo branco ao longo da imagem. Portanto, se eu for aqui ao exercício 1B, vou fazer um copy-paste e comentar 1B. Então, eu começo do ponto onde estava, ou seja, continuo aqui com o zeros de 100 por 200, ou seja, para já tenho uma imagem toda preta, e agora tenho que acrescentar a essa imagem também mais coisas. Nomeadamente, a tal banda preta. Portanto, eu vou dizer assim, agora já estou a usar indexação, portanto, eu tenho que escolher alguns pixels ou alguns elementos da matriz para colocar lá um valor, para escrever lá. Portanto, eu vou dizer assim, quais são as linhas? São da 30 a 70, é o que está no enunciado. Quais são as colunas? Todas. Ponho 2 pontos, quer dizer tudo. Todas as colunas. E estes vão ser, ora, se eu quero branco, vou pôr o valor 1. Ou seja, eu editei apenas alguns elementos desta matriz e vamos ver o resultado. Pronto, já temos aqui uma banda branca, estão a ver? Se eu quisesse apenas um quadrado no meio, eu não poderia percorrer todas as colunas, eu percorreria apenas algumas colunas. Não sei agora o que é que fiz aqui no enunciado, é de 50 a 90. Portanto, se eu agora fizer da 50 a 90, da 50 a 90, eu já tenho aqui um quadrado. Okay? Pronto, isto é indexação de matrizes básica. Diz 41 pixels, porque ele começa em 50 e vai até 90. Eu acho que isso está 41. Por exemplo, se você começar a contar do 0 e for até ao 10, são muitos valores. Okay? Ele está a contar com o 0, exatamente. Neste caso, não sei se vocês reparam, mas nós estamos aqui a usar o valor 255. Vocês acham que faz alguma diferença se eu trocar 1 por 255? Se calhar porquê? Não sei. Não sabe? Vamos pôr. Vamos experimentar. Então, o resultado é a mesma coisa. Quem é que me explica este resultado? Então, porque é o extremo, exatamente, ou seja, foi mais complicado. E nós pusemos, em vez de 255, não, de 1 para a direita, é sempre branco, portanto, continua branco. Não estamos diferença de 1, ok? Agora, o que nós podemos fazer é, por exemplo, se eu dissesse que esta variável lá não é do tipo double, na verdade é do tipo int8. Se eu fizer assim, o int8, eu vou converter esta variável para o tipo int8. Aliás, depois aquele use vai nos dar o relatório. E o que é que vocês acham que vai acontecer neste caso? Digam mais alto. Tem que dizer mais alto o small. Um gradiente? Está ali 255.
Vamos correr. Então, neste caso, eu continuo a ver um quadrado branco. Porquê? Porque agora, reparem ali, o A é 100% do tipo 28. Se é o 28 para um lugar de baixo, se o lugar de baixo posso ter valores entre 10 e 255, e todos os meus pontos do quadrado são 255, o quadrado vai ficar grande. Ok? Vamos lá o primeiro. São períodos. Variar o ponto defeito para a palavra. Sim, senão não temos nada é double. Mas aqui não foi o valor por defeito, aqui foi a função zero. A função zero devolve um double por defeito. Mas eu depois fiz ali uma conversão à frente da função zero. Então, o que é que acontece se eu puser aqui um 1? Há bocado ficava tudo bem. E agora? O que é que vai acontecer? Diga? Exemplo? Mais suspenso. Branco na mesma? Mais para o preto que para o branco. Mais para o preto que para o branco. Então, o que é que vocês acham que aconteceu? É só um nível de cinzento, quer dizer, não é o mais escuro, não é o preto absoluto, mas é o nível a seguir, é o cinzento mais escuro dos cinzentos. Ou seja, nós estamos aqui, porque é o 28, mas temos o valor 1. O valor 1 é o que está mais próximo do preto, a seguir ao preto, que eu sei. Portanto, claro que nós nem notamos a diferença. Se nós tivéssemos, por exemplo, um cinzento na meio da escala, colocaríamos o valor intermédio, que é o 128. Agora reparem o que é que acontece se eu aqui 128. Ok? Cinzento no meio da escala. Faz sentido? Continuando. Pronto, basicamente eu já expliquei, ao fim e ao cabo, o que estamos aqui a fazer. Portanto, mais uma vez, eu não me fico colado ao guião. Depois aqui o tipo de dados também já o expliquei, portanto, a ideia é exatamente esta. Aqui reparem que, aqui se usou, deixem-me só fazer aqui uma coisa, que é ligar-me para depois poder desenhar por cima, é mais fácil para mim. Não é isso. Sistemas assim, ok. A net está um bocado lenta, não está? Não consigo ligar. Ah, ok. Agora sim. Ok, já cá estou. Então o que eu estava a dizer é, reparem nesta parte aqui. Desta vez eles fizeram aqui a conversão para o 28 de uma forma diferente, ou seja, usaram um terceiro argumento da função zeros para dizer que queriam que o resultado fosse em formato 28, enquanto que eu fiz a coisa de forma diferente. Reparem aqui. O que eu fiz foi, primeiro chamei a função zero e ele devolve um valor double e depois converti do double para o 28, okay? Com esta conversão. Mas vai dar ao mesmo, o resultado é exatamente o mesmo. Digam uma coisa, vocês conseguem ver bem o código ou querem que eu ponha o código maior aqui no MATLAB? Sim, maior? Consegue ver bem, consegue ver bem. Ok. Pronto, então, adiante. Isto já falei. Portanto, normalmente o que nós recomendamos, porque isto pode gerar alguma confusão, e nós nunca sabemos muito bem se estamos com dados ou com 1 e 2, temos sempre na dúvida, e depois nunca sabemos sempre pôr. Aqui no 600 não sabemos se pôr 128 ou 0.5, que é o poder de escala, no caso de escala. O que nós fazemos com boas práticas é, sempre que carregar uma imagem, converter no separador. Então há uma função em MATLAB que se chama
e é que aqui vocês põem o caminho para a imagem e devolvem-vos a imagem A. E a questão é que vocês não sabem se a imagem A é double ou é point 8. Também tem assim point 8, não interessa, vamos dizer que não sabemos. Então o que é que nós fazemos para ter a certeza que trabalhamos sempre com double? Ou seja, nós tentamos esse trabalho com double e então usamos uma função chamada IM do double. E é uma função que converte os dados da imagem, que são convertidos da função IM para double. Se eles não forem double, se forem double, tem que gostar. Okay? Portanto, essa função inteligente converte só o que eu preciso. E então nós juntamos sempre IM devido ao IM double e nos nossos programas temos sempre a certeza que estamos a usar este formato aqui, o formato double. Okay? Normalmente há muita gente que faz semana, aposto no café, em que me passa semana alguém vai dizer, está a funcionar. E foi porque não fez o IM double e na verdade está a usar o 7.5 com um valor de interesse, ou coisa assim. De certeza, acontece sempre. Ok, continuando. Criação de funções. O que é uma função? Uma função é um pedaço de código que fica isolado do resto do programa e que permite executar, digamos, uma funcionalidade tantas vezes quantas nós necessitemos. Ou seja, nós podemos replicar as chamadas das funções, as chamadas de uma função, para fazer aquele código correr várias vezes. Neste caso, vamos dizer que nós queremos desenhar vários quadrados, portanto temos que desenhar uma função add square. Então, a função tem, deixa-me pôr, a função tem sempre o nome, isto é o nome, tem sempre argumentos de entrada, arg, in, e tem sempre argumentos de saída, arg, out. Ok? Portanto, x igual, x é o que sai, add square é o nome da função, abrir parênteses e o que está lá dentro são os primeiro, segundo e terceiro argumentos de entrada, neste caso. Ou seja, pensem na funcionalidade. Se nós queremos desenhar um quadrado à imagem, precisamos saber qual é a imagem é o primeiro argumento, e qual é a linha e a coluna, quer dizer, a coordenada onde nós vamos desenhar, neste caso, acho que é o canto superior esquerdo do quadrado. Okay? E podíamos ter um quarto argumento, por exemplo, para dizer qual é o lado do quadrado, se é maior, se é melhor, se é menor. Portanto, vamos tentar criar esta função. Como é que se criam funções em MATLAB? As funções têm que estar num ficheiro separado, portanto, normalmente tenho que fazer aqui um new. Este new eu ponho aqui em baixo para vocês verem as duas coisas ao mesmo tempo, ok? Este é o exercício o quê? 3A. Portanto, vou descomentar aqui o 3A. E vamos para aqui para o 3A. Ok? Estamos aqui. E então, para fazer uma função, há aqui uma coisa que é muito importante, que é o nome da função tem que ser igual ao nome do ficheiro. Porque senão o MATLAB não consegue encontrar as funções. Portanto, o nome da função, quando escrevemos x igual a somar a, vírgula b, somar é o nome da minha função e, portanto, quer dizer que no ficheiro vai ter que se chamar somar.m. Neste caso, nós queremos uma função chamada add square. Eu vou chamar add square P2 porque eu tenho duas turmas, vou fazer uma add square P3 a seguir. Retorno um x, que era o resultado. Eu normalmente chamo-lhe mais f, the result. E aqui temos que dar então a imagem, que eu vou chamar i, a linha e a coluna. São as duas coordenadas. E já agora vou chamar o size, que é o lado. Okay? E eu recomendo que vocês usem sempre este procedimento, que é o quê? Abrir um ficheiro, untitled, escrever o cabeçalho da função. O cabeçalho da função é esta primeira linha, que não diz como é que a função faz o que faz, mas diz o nome dos argumentos de entrada e de saída. E só depois disto é que vocês fazem a gravação da função. Porquê? Porque se agora carregarem no save as, o MATLAB é esperto. Não está a ser esperto. É o save. Não. Engraçado. Boa. É isso que me falta. Obrigado. Exatamente. Falta escrever function. Então, agora sim o MATLAB fica esperto depois de ter o function, porque quando eu fizer save as, ele me diz, olha, a sugestão que eu dou para o nome da função é esta. E tem que ser exatamente este nome, portanto assim faço o save. Ou seja, isto assim fica à prova de distraídos, desde que vocês sigam as orientações do MATLAB. Portanto, temos aqui o código para uma função, e agora, o que é que esta função faz? Olha, pega no i e vai à linha mais size, ou seja,
o size, eu começo na linha 10, por exemplo, e se o meu quadrado tiver lado 15, vou até à linha 10 mais 15, depois vou à coluna, e à coluna mais, da coluna à coluna mais size, vou pôr aqui o valor, neste caso era 1. Okay? E reparem porque é que eu estou a fazer. Estou aqui a alterar o valor da variável i, que foi dada como entrada. Mas eu retorno, na verdade, a variável r. Portanto, posso pôr aqui r igual a i. Também podia fazer melhor, que era chamar aqui o i e não o r. Mas tudo bem, ali r igual a i. Portanto, isto é a minha função data square. E agora como é que eu posso experimentar esta função? Olha, posso começar por criar aqui, copiar o código aqui da linha do exercício 2b. Opa, isso. Olha, o texto destes tabs às vezes passa. Então, temos aqui uma imagem A, que é toda preta, e depois vamos fazer aqui o A square, P2, da imagem A, vírgula, na coluna 30, na linha 30, coluna 50, tamanho 10. E isto vai ser escrito de volta na imagem A. Okay? Portanto, o resultado vai ser copiado para a variável lá outra vez. E depois podemos fazer o IM show de A. Ora, alguma coisa correu mal. É porque o A é o int 0. Agora nós queremos que o A seja double, portanto vamos só pôr assim. E pronto, temos ali um quadradinho nas coordenadas que se puderam. Ok? Não há dúvidas? Ok, então, o que é que nós... há aqui este pormenor que é, como aqui começa a contar do zero, se nós queremos um tamanho 10, temos que fazer o size menos 1. Mas isto é só um detalhe, eu posso pôr aqui menos 1, só para garantir que o tamanho está correto. Okay? Mas não faz muita diferença aqui. Depois, a ideia é invocar a função, já o fizemos, ok? E agora a ideia é fazermos um ciclo para desenharmos vários quadrados ao longo na imagem preta. Portanto, reparem, nós desenhamos aqui um quadrado, mas se nós chamarmos a função uma vez para desenhar um quadrado aqui, uma vez para desenhar um quadrado mais à direita e por aí fora, nós vamos conseguir desenhar vários quadrados. Como é que isso se faz? Com um ciclo for. Portanto, o ciclo for em MATLAB começa pela palavra for, e depois nós vamos ter que definir para uma qualquer variável, neste caso eu vou-lhe chamar variável coluna, ela vai começar num valor e vai acabar noutro. Neste caso, por exemplo, a coluna vai começar na coluna, vamos dizer, 15, e vai acabar, na coluna tem 200, portanto vai acabar na 180. Okay? Portanto, eu vou desde a coluna 15 até à coluna 180. E para cada uma delas, vou desenhar um quadrado, com 10 de lado, na linha, vamos dizer que isto é para a linha 15, ou 20, linha 20, aliás, eu vou pôr aqui para ser mais fácil, linha igual a 20, portanto, na linha, e na coluna, e com o tamanho 10. Ok? Portanto, eu vou desenhar vários quadrados ao longo da coluna. Vamos ver o que é que acontece. O que é que aconteceu aqui? Então, não era suposto serem quadrados? Diga. A coluna está... Não percebi foi o que você disse. A coluna está, diga-me lá outra vez. Temos que dar um step, exatamente. Ou seja, o que está aqui a acontecer, não sei, eu acho que eu estava a perceber o que aconteceu, mas o que está aqui a acontecer. Eu tenho a minha imagem, e agora, em cima da minha imagem, vou para a coluna 15. Olha, desenha aqui um quadradinho com 10. Agora vou para a coluna 16. Desenha aqui um quadradinho com 10. E agora para a 17. Desenha aqui um quadradinho com 10. E agora vou para a 15. Portanto, na verdade, vou fazer não sei quantos quadradinhos, até fazer uma mancha branca, uma linha completa. Acho que era isso que você estava a dizer, não é? E por isso é que você falou do step. O step é o quê? É o intervalo entre a primeira coluna onde eu desenho e a segunda. Eu não posso desenhar na 15 e desenhar na 16.
Se o meu quadrado tem 10 de largura, eu agora desenhar em 15. Ok? Desenhei em 15 fiz. Agora talvez convenha desenhar de volta na, vamos dizer, passar mais 15, depois 30. E ele agora, 30, desenha mais um quadrado. Ok? E este salto de 15 para 30, que na verdade vale 15, é o tal step que o nosso colega estava a falar. Então, vamos pôr um step. Como é que se põe um step? Em MATLAB. Portanto, parênteses. Em MATLAB, quando nós fazemos assim, 1, 2 pontos, 10, e ele diz assim, então tu queres um vetor que vai de 1 a 10, e devolve todos os números inteiros de 1 até 10. Okay? Se nós quisermos com um step, pomos aqui no meio qualquer coisa. Ou seja, se nós dissermos 1, 2, 10, ele vai fazer é começar em 1 e depois vai até 10 de 2 em 2. Ok? 1, 3, 5, 7, 9. Portanto, neste caso, o nosso step podem ser, por exemplo, 15. 15, 2 pontos. Ok, já temos ali os nossos quadrados. Obviamente que nós agora podemos acrescentar a isto a segunda dimensão, ou seja, nós podemos pôr não só ao longo das colunas, mas também ao longo das linhas. Deixem-me ver aqui o que é que tem a seguir. Ok, então, desafio. Normalmente eu gosto de dar desafios, que é para a malta. Ainda estamos com o tempo. Portanto, eu vou-vos dar 10 minutos para fazerem o seguinte. Eu quero ver quadrados não só ao longo desta direção. Quero ver exatamente o que tem aqui. Mas depois também quero, assim, quero encher a imagem de quadrados. Vou para lá e já não meio quadrado. E depois, a segunda coisa que eu quero, desafio, até o baixo, pôr quadrados em vários sítios. A, vários quadrados. Desafio B, é tudo por 10 minutos. Desafio B, quadrados com tamanho variável. Portanto, eu quero que os quadrados tenham tamanho, size, aleatório. Size é variável, é aleatório. Aleatório. E entre, vamos dizer, 5 e 20. Okay? Portanto, os quadrados não têm sempre 20 valor, têm entre 5 e 20. E cada um deles tem um valor associado também. A linha C, a cor dos quadrados varia. Portanto, a cor também é variável. Ou seja, eu quero ver, na verdade, igual que destes. Depois destas 3 linhas. O primeiro quadrado tem, por exemplo, 15 do lado e tem uma cor de 0,3. O segundo quadrado tem, por exemplo, 20 do lado e tem uma cor de 1. O terceiro quadrado tem só 5 do lado e tem uma cor de 0,5. E por aí fora, por aí fora. Ok? 10 minutos. Daqui às 10 já tenho. Agora podem começar à vontade, malta. Depois, quando eu voltar a falar, peço-vos para pararmos de conversar. Mas agora estejam à vontade. Eu já tento. Sim, depois você vai partilhar no Zoom também. Ok. Ora, sim. Sim. Também é aleatório. Com o tamanho. Não, tudo aleatório. Tamanho e cor. Então, estamos a ver o seu, não é? E agora, você aqui no 3A, você está no 2A, não é? No 3A, você tem um 28.
O seu ato square onde é que está? Consegue colocar em baixo, tal como eu fiz? Isso, é mais fácil assim. Ok. Repare que você está por igual a 1. E igual a 1, eu já apaguei. Apaguei. Igual a 1. Estamos neste caso. Espera, já ganhei a aposta, sempre que isto passa. Já ganhei a aposta. Tem que me pagar um café, você. Olha, você está. Eu ganhei a aposta e agora ganhei mais um café. Porquê? O que é que eu disse? Para facilitar estas coisas, vamos usar a convenção de usar sempre o double. E você foi para a convenção ao contrário. Segundo café. Eu costumo ficar um bocado elétrico demais nestas aulas, porque é tantos cafés que eu ganho nisto. Você já tinha. Já. Ok, quando, se quiser parar de partilhar. E Mário, já vi. Diogo Esteves. Aí. Diogo Azevedo. Júlio Monteiro. Constança Alves. Alexandre Madeira. João Martins. Diogo Monteiro. Vasco Costa. André Fernandes. Gonçalo Freitas. Joel Anjos. Gil Viegas. Não está cá o Gil. José Lopes. É você? Ok. Malta, eu vou começar a fazer a chamada, não a esta hora, mas lá para as 10, como vos disse, às 9h10. Portanto, convém estarem a essa hora cá.
É uma coisa que é muito boa. Não, então não é nem sincero, porque é um nível de 60. Três minutos. Não. Ok, malta. Quem é que conseguiu fazer aqui este desafio? Quem é que conseguiu fazer a linha A? Linha A, 2, 3, 4, boa. 5 e 6. Okay. E a linha B? 1, 2, 3. Você não vi você fazer a linha A e fez a linha B? Acho que não reparei que você levantou a mão para a linha A, também não levantou. Você aí atrás, não sei como é que se chama. Como é que você se chama? João, você fez a linha A também? Ah, ok. Pois é que eu não vi a sua mão levantada e achei estranho estar a ver só a levantar a mão na linha B. Ok, e a C? Toda a gente conseguiu também? Ok. A C... Se não sabia qual é, também não consigo, certeza. Ok, então quem é que está disposto a mostrar? Partilha aí o ecrã. Então mostra lá. Ok? Então, consegue explicar o que é que você fez? Sim, já está. Ah, pois sim, ali não estamos, eu estava a ver aqui. Eu mostro aqui. A malta está bem no Zoom, mas está aqui também. E então? Ok? Ou seja, também para diferenciar as linhas, e em cada linha um série de quadrados nas paredes. Ok, exatamente. Portanto, esta linha aqui é 76, resolveu logo a cena da linha A, não é? A linha A ficou resolvida com isso.
Sim. Boa. Malta, agora já não estamos em fase de estar tipo trabalho de grupo, estamos a falar todos ao mesmo tempo. Portanto, agora não convém falar em colado, está bem? Diga. Depois para variar o grupo. Não, ó, malta, não dá. Sim, se vocês quiserem falar, podem ir lá para fora. A partir de agora, é assim, quando estamos em trabalho de grupo lá, a partir daí já não dá, está bem? Ok, continua. Depois para variar o size, alterei o número de nós que era à espera dele. Ok? Para Isso. Portanto, este Randy devolve-lhe um valor aleatório entre 5 e 20, certo? e substituir na função. Depois para a cor, transformei a nossa matriz de zeros, então, em vez de double ser o inteiro, para já termos uma base cara, Ok. já temos zeros no nosso pregrado. Mantive um valor de 0,55 Isso, que é o que está aqui, exatamente, faz todo sentido. E para isso, depois tive de modificar. A função não é, ponha cá em baixo como eu ponho, passa assim aqui que fica melhor, senão ninguém se entende. Vou ver. Isso. Portanto, você modificou acrescentando um parâmetro adicional. Sim, depois substituiu um anterior por Ok. Algum comentário dos colegas? Pode, em vez de fazer toda esta conversão, a opção bacana, sem o i, já logo Yeah. seria. Ou seja, eu, mais uma vez, seguindo aquela convenção que eu disse, que é, vamos usar então doubles, nós podemos fazer tudo isto, na verdade, para o site, o Randy dá jeito, porque o site tem que ser inteiro, não é? Ou tem 3 linhas, ou tem 3 colunas, ou tem 3 linhas, ou tem 4 linhas, não tem 3,5. Mas no caso da cor, você podia, como o Diogo disse, continuar a trabalhar em double, e depois não ter... fazer isso aí. Exatamente, ora experimenta aí. Arrando, abrir e fechar parênteses, e ele dá um valor entre 0 e 1, ponto e vírgula, e depois aqui não pode pôr em 1,8. Isso. Ok? Pronto, e aqui está o resultado. Isso mesmo. Ok. Vamos avançar então. Obrigado. Deixa-me partilhar eu. Partilhar, então. E pronto, isto era mais do mesmo. Agora, como eu vos disse, indexar é selecionar. Nós temos a dar para ser uma indexação, que eu chamo de indexação de linha de perguntas. Então, mais gente até aqui, se calhar. Posso tinha aqui. Ok. Então, isso. E agora, deixa-me só criar aqui um desenho novo. New. E então, o que nós andamos é CPI. Depois são 14, não é? 2. 3. Então, nós temos uma matriz com vários elementos e quando queremos selecionar, por exemplo, estes elementos, o que nós temos feito é dizer, se esta matriz for uma matriz A, nós dizemos A, de abrir parênteses, esta e aquela linhas, portanto, 1, 2, 3 e 4, 3, 2.4, vírgula, quais colunas? Esta e esta. Portanto, vamos fazer aqui um caso diferente, só para isto não ser igual aos dois. Portanto, aqui neste caso teria 3 colunas para selecionar. Eu podia fazer assim, 1, 2, 3, da 3 a 5, ou então podia fazer A de 3 a 4, e depois da 3, 2 pontos, AND. Ou seja, até ao final, porque eu sei que a minha mancha amarela vai até ao final das colunas, ok? Mas o que nós estamos sempre aqui a fazer, este é que é o ponto importante, é a selecionar um conjunto de linhas e colunas. Portanto, isto na verdade é uma indexação, uma seleção de pixels, ou de elementos da matriz, por indicação das linhas e das colunas. E isto tem limitações. Imaginem agora que eu quero, por exemplo, fazer este aqui. Ok?
Portanto, por exemplo, para este formato aqui, eu já não consigo definir isto usando as linhas e as colunas. Ou se quiserem um formato mais complicado também podia, mas basta este para vocês perceberem que eu agora tinha que dizer que também quero esta coluna, esta linha, perdão, esta segunda linha também a quero, só que eu só a quero para esta coluna, mas não para esta nem para aquela. E isso já não permite, já não consigo fazer com este tipo de indexação por seleção de linhas e colunas. Portanto, a forma como vamos a partir de agora, o que vamos aprender a seguir, é uma segunda forma de indexação, que se chama indexação por máscaras. E o que é uma máscara? Ora, vamos voltar a desenhar aqui a nossa imagem A. Aliás, voltar a desenhar. Era mais fácil se a copiasse, escusava de voltar a desenhar, porque eu tenho um jeito de caracteres para desenhar. Ok, copy. E aqui paste. Pronto, cá está a nossa imagem. E então, isto é a nossa imagem e depois nós vamos ter a tal máscara. O que é a tal máscara? É uma M. Portanto, a nossa imagem, vamos dizer que é do tipo double, podia ser do tipo double ou intuito ou logical, como eu já vos falei, mas vamos dizer que é do tipo double. E nós queremos selecionar esta zona amarela. Portanto, vamos ter que criar uma máscara que é uma imagem do mesmo tamanho da imagem que queremos mascarar, mas que é do tipo logical. Okay? Portanto, é uma máscara, é uma imagem booleana. Ou seja, só tem valores ou 0 ou 1. E o que é que são estes ou 0 ou 1? São para cada um dos elementos da matriz, se está selecionado 1 ou não está selecionado 0. Portanto, se eu quero selecionar a mancha amarela, eu tenho que criar uma matriz de lógicos com zeros em todo o lado. Portanto, o que eu não escrevo são zeros, exceto no sítio que eu vou escrever, que são os 1. Ok? Portanto, se eu tiver esta máscara M, com uns em alguns sítios, os sítios onde estão os uns são os sítios que eu quero selecionar. Para fazer o quê? Olha, para fazer escrever, ou ler, ou o que já fazia antes, tanto faz. E depois de eu ter esta matriz M, que é a máscara, eu consigo fazer então a tal indexação por máscara, fazendo A e M igual a 2. Por exemplo, neste caso, eu estou a usar para escrever. O que eu faria neste caso seria colocar um valor 2 em todos os pixels que na máscara estavam selecionados porque tinham o valor 1. Ok? Obviamente que vocês também podem fazer isto para ler. Vocês podem, se disserem B igual a de M, vocês vão buscar os valores dos pixels todos. Neste caso, vamos dizer que era 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. O B ficaria com um conjunto de 2, foram todos os valores lidos quando eu disse A de M, ok? Ou seja, estou a usar a indexação por máscaras para ler, neste segundo caso. Pronto, mas a vantagem da indexação por máscaras é que nos permite ter uma precisão muito mais fina, porque nós vamos a cada um dos elementos da matriz dizer se ele está ou não selecionado. Portanto, é muito mais fino do que a seleção por linhas e colunas. Ok? No exercício, alguém tem dúvidas em relação a isto? Não? Então, vou passar aqui ao computador. E a ideia de como é que se pode desenhar círculos, já estão a ver que se pode desenhar com indexação por máscaras. Portanto, o que nós vamos ter que fazer é usar a equação do círculo para criar uma máscara que depois nos permita, eu vou fazer e depois eu vou explicando, ok? Que depois nos permita indexar por máscaras. Ou seja, isto é o 4, portanto vamos aqui criar o exercício 4. Criar quer dizer descomentar, eu tenho 4A. Portanto, quando vocês não têm aqui um dos exercícios que precisam, no caso acontece, porque eu tenho 4A, mas não tenho 4, o que é que vocês fazem? Tipicamente eu crio mais um, portanto vou chamar a este exercício 4, e na verdade até vou apagar o 4A e o 4B, e vou descomentá-lo. Mas agora o exercício 4 não existe em lado nenhum aqui em baixo. Portanto, eu agora tenho que ir aqui, e no sítio onde está 4A, eu vou pôr só 4A, vou só pôr 4. E aqui onde diz exercício 4A, vou só pôr exercício 4. E o 4B, na verdade, até eu vou apagar. Okay? Portanto, é aqui que temos que pôr o código do nosso exercício 4. E
nós vamos então começar por criar uma matriz de, não sei quanto é que ele pede, de 100 por 200. Ok, continuamos com o mesmo. Então, nós temos uma matriz A que é o zeros de 100 por 200. Ok? So far so good. Isto é, não se importa, diz lá, por favor. Abrir a porta. Obrigado. Create a matrix with 100 all black. Portanto, isto é só criar a nossa imagem. Que é a imagem que estava à esquerda, vai ficar na explicação. Agora, se nós queremos selecionar um círculo, esse círculo há de ter um raio 20 e coordenadas linha 50, coluna 60. Portanto, eu vou chamar aqui o meu center line igual a 50, o meu center call igual a 60 e o meu radius igual a 20. Okay? Portanto, são os três parâmetros que me permitem definir um círculo. Agora, finalmente, com estes três parâmetros, eu posso então criar uma matriz, que será a minha matriz M, que eu sei que tem que ter o mesmo tamanho de A. Portanto, eu posso começar por dizer assim, M igual a A. Ora, se o A está todo preto neste momento, o M pode ficar igual a A. Qual é o problema se eu fizer isto? É que, portanto, a ideia, o que eu estou aqui a tentar fazer é create a mask with the same size as A. Portanto, há várias formas de fazer. Uma delas é dizer assim, M igual a zeros, e aqui tenho que dizer que é, eu quero o tipo logical. Portanto, isto funciona. Eu posso correr isto, e fico com a matriz certa. Outra forma, eu posso, tal como há bocado fiz, dizer assim, M zeros, e depois vou fazer logical. Converto ou não sei se o A é logical, portanto vou garantir que isto fica lógico. Ok? Portanto, eu multiplico por zero, porque eu estou de zero, e depois converto para logical. Como faço isso em cima de A, já sei que o meu M vai ter o mesmo tamanho de A. Portanto, eu gosto mais desta solução. E agora sim, agora... Não gostei? Posso? Então, na primeira linha, aqui, que eu estou a selecionar, você vê mal, o que é que eu ponho maior? Não? Então, na primeira o que eu fiz é chamar a função zeros, e essa função zeros eu tenho que definir como primeiro argumento o número de linhas, como segundo argumento o número de colunas, como terceiro argumento o tipo de dados. Portanto, eu ao pôr ali logical, já tenho o M como logical. Segunda solução, que eu estou aqui a pôr, é definir na função zeros apenas dois argumentos, e o terceiro, quando não se põe nada, por defeito é double. Quer dizer que o resultado que eu agora estou a sublinhar aqui, isto dá uma matriz double. Mas como eu quero que ela seja logical, faço a conversão com este logical. A última, que é a minha preferida, é a seguinte. Eu sei que quero ter uma coisa do mesmo tamanho de A. Portanto, o A é 100 por 200. Eu não sei que valores lá estão. Portanto, se eu multiplicar por zero, todos os valores vão ficar iguais a zero. E depois, eu também não tenho a certeza se o A é lógico, portanto, converto para lógico. Ok? Faz sentido? Dito isto, então agora sim vamos criar o fill the mask with zeros and ones. Ok, na verdade, esta frase não está muito bem dita, porque eu não quero encher a máscara de zeros e uns, a máscara já está cheia de zeros. Eu só quero é pôr os uns no sítio onde eu sei que o meu elemento está dentro do círculo. Como é que eu faço isso? Vou percorrer todos os elementos da máscara, for call igual a... ok, for call igual... Eu estava aqui a pensar se já introduzi outro conceito, mas introduzo depois. For call igual a 1 até 200. For line igual a 1 até 100. And. Portanto, eu aqui estou a iterate all elements of the mask, certo? A iterar todos os elementos da máscara. Então, agora o que é que eu preciso fazer para cada um desses elementos? Preciso de saber se esse elemento está ou não dentro do círculo. Se estiver dentro do círculo, eu tenho que o pôr 1. Se não estiver, deixo ficar a 0 como ele estava. Portanto, qual é a equação do círculo? Deixa-me pôr aqui.
equation of circle. X menos x0 ao quadrado, onde é que está o meu ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, menor ou igual que raio ao quadrado. Ok? Então, vamos converter. O que é o x, o que é o y? Esta é uma coisa um bocado mais que normalmente confundem as pessoas. E não faz muito sentido, mas eu não é minha. Mas, claro, quer dizer, nas matrizes é sempre assim. Por algum motivo, nas matrizes, você vai falar primeiro das linhas e depois das colunas. Mas, na verdade, as colunas são o que é que o ano total. Ou seja, nós, nos eixos cartesianos habituais, estamos habituados a fazer x, da esquerda para a direita, no y, se não trabalho. Normalmente as pessoas usam o x como as colunas. Ou seja, numa matriz normal, ou numa imagem, eu vou dizer numa matriz ou numa imagem, nós temos então, nesta direção, as colunas, ou o x, e na direção de cima para baixo, para que não é igual ao cartesiano, não é mais para cima, é de cima para baixo, nós temos a linha, ou a line, ou o y. Ou seja, quando eu quero aqui dizer, quero este aqui, eu vou dizer que é a linha 10, coluna 1. Portanto, eu, na verdade, estou a dizer y, x. Certo? Portanto, quando eu escolher esta matriz, isso é o y e o x. Isto é um bocado confuso. Mas é importante para nós conseguirmos mapear ali. Na verdade, esta é a diferença, que é o motivo. Mas ficam já a saber que este é o sistema coordenado das matrizes e das imagens. Então, eu vou, em vez de usar linhas e colunas, vou usar x e y, que é para depois usar a equação de círculo sem problema nenhum. Ok? Então, as linhas correspondem aos y. Vou por aqui um y. E as colunas correspondem aos x. Vou por aqui um x. Então, eu só tenho que dizer assim. Já agora, o meu x0 será então, por esta ordem de pensamento, a minha coluna do centro, x0. E o meu centerline será o y0. O radius, pode ficar radius ou pode ficar r, vou por essa. Pronto, então, basicamente, esta equação agora já tem tudo o que nós precisamos, porque as variáveis já estão todas com o nome certo. Reparem, se o x, que é a coluna que eu estou atualmente a visitar, menos o x0 ao quadrado, mais o y, que é a linha que eu estou atualmente a visitar, menos o y0 ao quadrado, for menor ou igual que o raio ao quadrado, quer dizer que este elemento está dentro do círculo definido pelos parâmetros x0 e y0r. Se está dentro do círculo, quer dizer que eu quero selecionar, quer dizer que a minha máscara, nesta coordenada, tem que ter o valor 1. Portanto, a minha máscara, nesta coordenada yx, lá está a tal confusão, igual a 1. Okay? No final eu vou só mostrar a máscara para vocês verem. E cá está então a máscara. É uma matriz do tipo lógico com valores 0 ou 1, e neste caso nós vemos isto. Reparem que, eu até já paguei, mas nós até agora só tínhamos falado, só tínhamos visto o primeiro caso todas as imagens da Adele, o segundo das imagens era 1 e 2. Eu tinha aqui desenhado um terceiro caso, todas as imagens eram do tipo lógico. Quando eram lógicos, só podem ter valor 0 e 1. 0 é preto, 1 é branco. Ora, 0 é tudo que não está dentro do círculo, e tudo que está dentro do círculo ficou branco. Então, por isso é que temos um círculo branco. Alguma dúvida quanto a isto? Ok, então deixem-me só ver aqui uma coisa. Pois, agora vem a parte mais complicada desta aula. Portanto, eu vou-vos deixar acabar de copiar e acabar de pensar neste exercício. Damos mais um minuto ou dois, para depois ficarem com atenção, porque é a parte mais tricky do que vem a seguir.
Ok, já posso continuar não? Ninguém está. Ok, então agora, o que é o próximo exercício? O próximo exercício é fazer exatamente a mesma coisa, portanto, criar uma máscara que selecione que seja um círculo, mas de uma forma mais eficiente, dando cálculo matricial. Então, para isso, nós vamos ver exatamente o que estamos aqui a fazer. Nós estamos a fazer qualquer coisa do género x menos x ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado menor ou igual a zero. Então, o que nós estamos aqui a fazer é adicionar cada um dos físicos, cada um dos dois segundos fora, estamos a aplicar aquela equação e a dizer, não é melhor que o meio. Portanto, aqui não se disponível. E depois é este, depois há aquele e depois aquele. Portanto, nós estamos a fazer isto N vezes para cada uma destas. Mas o MATLAB permite, tem umas optimizações em que, quando nós fazemos o cálculo matricial, as coisas ficam muito mais rápidas. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginem que vocês têm aqui 3, 7, 5, 1, 1, 0, 2. Portanto, se eu multiplicar esta forma disto, elemento a elemento, isto é uma multiplicação matricial. É uma multiplicação de elemento, não é possível para ter elemento. O resultado disto há de ser 3 vezes 1, dá 3, 0, 10, 3. Ok? O MATLAB, nós podemos fazer um simples para ir a cada uma das funções e dizer, olha, estou 3 por 1, põe aqui, agora não sei quanto 0, 0, põe aqui, não sei quantos. Se não existe elemento em elemento, o primeiro para este, temos a tua antigo, o MATLAB demora X tempo. Neste caso, nós fazemos pequeno, para quando ver que isto é X normalmente pelo segundo. Mas quando as matrizes são grandes, fica maior. Se nós fizermos esta, portanto, vamos dizer que isto é o valor, isto se chama A, o que se chama B. Se nós fizermos A, ponto vezes, que é para dizer que é elemento, C, B, o MATLAB faz esta conta de forma matricial e normalmente vamos para que é X sobre 100, ou sobre 10 mil segundos. Ou seja, se o MATLAB fizer o mesmo tipo de contas, mas de forma matricial, consegue ser muito mais rápido. E isto tem uma razão, é que quando as contas são matriciais, nós sabemos que as contas são independentes. E hoje em dia nós não temos apenas um processador nas nossas máquinas, já sem falar das CPUs, temos para aí, olha, a minha tem 32 cores, não sei quanto. Ou seja, nós, o MATLAB aproveita o facto da arquitetura dos computadores já ser paralisada para não fazer uma conta de cada vez, fazer várias muito tempo. Se paralisa, faz as contas em simultâneo e por isso é que fica muito mais rápido. Ou seja, em MATLAB convém sempre pôr as coisas a funcionar de forma matricial, porque quando assim é, fica muito mais rápido. Esse é o primeiro. Okay? E aliás, hoje em dia a ciência da matricial também está muito na moda. Quem trabalha em deep learning, em learning em geral, tem que fazer muitas contas, que não faz tempo, e nesse caso também convém usar, tem que se pôr as coisas em matrizes. Aliás, os tensores são matrizes. Então, exato. Agora, então o que é que nós podemos fazer aqui? Em vez de fazer desta conta
Uma vez que depois o x é 1 e quando o y é 1 dentro da conta, depois quando o x é 2 o y ainda é 1 dentro da conta. Nós podíamos substituir este x por matriz. Imaginem que este x, ora, este x vai ser o valor da curva. Portanto, ele vai ser 1 para todos estes, depois 2 para todos aqueles, depois 3 para todos aqueles, assim por fora, não é? Portanto, cada um destes x dá a ter este. É melhor desenhar aqui. O que eu vou chamar aqui um x grande, para indicar que é matriz, seria completamente chame. Ora, este elemento aqui, onde é que tem? Ora, é 1. E este aqui vai, é 1. 1. E este aqui é 2. 2, 2, 2, 2. E este 3, 3, 3. Portanto, na verdade, isto é uma matriz especial. Não contém, aqui há de ser 200, que é o final. Não contém o valor da matriz em si, mas contém o valor da índice pura. Este x grande. E depois, portanto, o pode ser grande. Portanto, o meu y grande será. Olha, qual é este elemento? A linha tem. No caso, y tem 1. E o do y é 2. E o do y é 3, 4, até a 100. E aqui este linha tem 1 e 3 fora. 2, 2, 2, 2, 2. 3, 3, 3. E vocês já vão perceber. Ok? Portanto, nós podemos substituir este x escalar e este y escalar por um x matricial e um matricial, sendo que o x é uma matriz, mesmo tamanho da matriz de entrada, mas em que, em vez de ter os valores da matriz de entrada, tem o valor dos índices de coluna e o outro tem o valor dos índices de linha. Okay? Então, como é que isso se faz? Para criar, eu vou fazer, este é o exercício quantos? Exercício 4B? 4B, exatamente. Então, 4B, afinal é um 4B, só para me chatear. Eu vou fazer aqui uma cópia, há bocado apaguei 4B. Vou mudar aqui de 4 para 4B. Ok? Lá em cima tenho que dizer que quero correr o 4B. Comentar este, criar um 4B, ok? Portanto, neste momento o 4B faz exatamente o que fazia o 4A, mas nós agora vamos tentar fazer isto de forma diferente. Eu, para referência, vou fazer isto exatamente, vou continuar a fazer isto com o ciclo for, porque eu depois quero fazer aqui uma comparação. Portanto, eu vou fazer isto com o ciclo for, ou então depois vou fazer da nova forma. With matricial procedure. Ok. Então, eu estava a chamar, estava a espreguiçar ou a pedir... Não. Ok. Nada, nada. Então, eu vou voltar aqui a fazer com que a máscara tenha tudo os zeros, só para ter a certeza que estamos, na verdade, a começar do zero outra vez. Portanto, isto era o exercício 4A e agora o 4B fica aqui em baixo. Então, como é que eu faço isto? Primeiro, preciso criar estas matrizes x e y. Isto faço com uma coisa chamada mesh grid. Help, mesh grid. Qualquer função do MATLAB, vocês podem chamar o help para perceber o que é que ela faz. Então, o mesh grid, xy, retorna as coordenadas 2D dos vetores que estão na linha xy. Portanto, não tem nada a saber, é só pôr assim xy, e eu agora e eu agora tenho que pôr aqui as coordenadas x, eu sei que o meu x vai de 1 a 200, portanto tenho que pôr aqui 1 a 200, x são as colunas, e o meu y vai de 1 a 100, portanto tenho que pôr aqui de 1 a 100. E como eu nunca sei se acertei ou se tenho que trocar as coisas, vou imprimir e ver. Portanto, vamos só ver, eu vou pôr aqui um ponto e vírgula, e correr isto, e agora vou pôr aqui x, mas está lá o x. Então, o x, vamos para o início. Está difícil o x. Ok, x, reparem. Primeira coluna, tem uns ao longo da linha inteira. Segunda coluna. Depois, o y. Vamos ver desde o início. E vocês já estão a ver que funcionou também o y. Onde é que está o y? Acho que já me perdi.
Espera lá. Y, ok? Reparem, nem vale a pena eu estar a fazer scroll up, porque reparem, as últimas linhas do Y são os tais. Tudo 92, toda a linha 93, toda a linha 100. Portanto, isto é bate certo, em termos de Y. Então, há uma coisa que eu quero confirmar, que é o tamanho do XY, por isso vou correr ali o ruso, no final, na linha 138, e reparem aqui que o ruso me dá todas as variáveis que eu tenho. Reparem, a minha matriz M tem 100 por 200 do tipo lógico. E a minha matriz X e Y grandes também tem 100 por 200, que é do tipo 12. Portanto, isto faz todo sentido, ok? Com isto, eu posso agora, em vez de fazer aqueles ciclos for, posso dizer assim, olha, a minha matriz M vai ser igual, e agora vou fazer esta conta de forma matricial, ok? E só um pouco nesta conta, que é, quando eu fizer este quadrado aqui, este quadrado não é a multiplicação desta matriz por ela própria, é a multiplicação. Deixa eu ver isso, é não. Então, agora o que é que eu vou fazer? Vou pegar 5 por 1 x grande. X é uma matriz, menos x0 que é um escalar. Aqui o y. A mesma coisa, substituo um y matricial neste momento, menos um y0 que é escalar, tem que pôr aqui também o elemento. É só isso. Portanto, M igual a x menos x0, e agora aqui o tal ponto ao quadrado. Este ponto é para indicar que o quadrado é elemento a elemento e não uma multiplicação matricial, mais y menos y0 ponto ao quadrado menor ou igual do que raio ao quadrado. O raio ao quadrado, o raio precisa ser com ponto ou não? Não, porque é um escalar, não é? O raio é um escalar. Pronto, temos o M. E agora, tal como fazíamos há bocado, também podemos mostrar o M. Está aqui, estou aqui a fazer o M show de M. E vemos exatamente a mesma coisa. Okay? Portanto, são, ao fim e ao cabo, duas formas diferentes de fazer a mesma coisa, mas a questão é que uma delas deve ser muito mais rápida. Vamos ver se é ou não. Então, eu vou fazer aqui um TikTok, não sei se conhecem o TikTok. TikTok não é o dos chineses, é o de tempo do MATLAB. Portanto, isto permite-me saber quanto tempo é que demorou desde o TIC até o TOC. Ele imprime. Portanto, eu tenho um TikTok para a primeira abordagem, vai da linha 155 até a 164, e tenho um TikTok para a segunda, a tal matricial, que vai da 170 até a 173. Por acaso aqui não ganha grande coisa, mas acho que é porque a minha imagem é muito pequena. Deixa eu ver, não ganhei mesmo nada aqui. Agora já ganhei. Isto varia um bocado, mas quer dizer, se a imagem fosse muito maior, isto já fazia diferença. Vamos experimentar com uma imagem que tem, por exemplo, 10.000 por 2.000. Eu acho que agora, e o nosso raio vai ter um tamanho de 500, 600, estou aqui a inventar, ok? Estou a pôr isto muito maior. Portanto, agora há muito mais pixels para visitar. E vamos ver quanto tempo é que demora. 4 vezes. Não. Alguma coisa que estou mal aqui. Zeros, 500. Está bem. Eu estou aqui, não estou a iterar até ao final da imagem. Portanto, aqui, reparem, eu aumentei o tamanho da imagem e este 100 deixou de fazer sentido. Isto é porque este ciclo for não estava bem feito. Nem este ciclo for, nem este não é escrito aqui. Porquê? Porque, na verdade, nós não devemos pôr isto hard-coded. É assim que se chama quando eu ponho o valor mesmo e não dizer vai buscar o valor ao tamanho da imagem. Portanto, eu, na verdade, tenho que ir buscar o número de linhas de A. Ora, o A é isto. E se eu fizer size de A, ou seja, o gajo está aqui a imprimir o A sem parar, porque ele tem 10.000 linhas. Se eu fizer size de A, ele diz assim, olha, o size de A tem 10.000 por 2.000. Ou seja, se eu quiser o número de linhas de A, eu faço size de A, vírgula 1, que é como quem diz eu quero a primeira dimensão, ele devolve-me 10.000. Ou seja, onde eu estava a usar 100, eu na verdade não devia ter posto 100, devia ter posto o número de linhas de A. Que era aqui e aqui.
onde eu estava a usar 200, eu na verdade não devia ter posto 200, devia ter posto o número de colunas de A, que era aqui e acolá, ok? Portanto, agora sim vamos correr o código para uma imagem gigantesca. Onde é que falta o 0? Também posso por aqui mais um 0, mas isto continua a demorar mais ou menos a mesma coisa, acho estranho. Acho muito estranho que ele esteja a demorar a mesma coisa. Alguma coisa aqui me está a falhar. O meu círculo. Bem, posso pôr o círculo ainda maior. Ok, será que assim a coisa vai? Estranho. Muito estranho. Aqui, engraçado que reparem aqui, com o segundo TikTok está-me a dar mais tempo que o primeiro, ou então o mesmo. E devia ser exatamente o contrário. Ou seja, isto não vai nada de acordo com aquilo que eu vos disse. Estranho. Não, costuma funcionar. Costuma funcionar. O que eu acho que pode estar a acontecer é o MATLAB, nestas versões mais recentes, já conseguir de alguma forma otimizar também este ciclo for. E depois acabam por ser os dois iguais. Mas acho estranho que eu fiz muitas vezes isto e costumava ser muito mais rápido. Estranho. Não estou a contar bem. Bom, deixa-me contar o TikTok sem a criação, porque a criação não faz diferença. Não. Sim. Olha, não sei o que é que se passa. Bom, ficam a saber como é que se faz isto com indexação por máscaras e matricialmente. Porque é que isto não está a ser mais rápido? Não estou a perceber bem. Devia ser. Eu vou tentar ver em casa e depois para o próximo vídeo, está bem? Para o próximo aula. Alguma dúvida em relação a isto? Se calhar posso voltar a pôr isto mais pequeno. O x0 era em 40, salvo erro. O raio era 25. Isto era 100 por 200. Ok, cá está. Então, se não têm dúvidas... só mais uma coisa. Por que é que nós usamos aqui a máscara? Reparem que nós aqui estamos a conseguir, ainda não estamos a usar a indexação por máscara, nós só estamos a construir a máscara. Portanto, nós só construímos o M, mas indexar é usar o M para escolher alguns pixels de A. Ou seja, só quando eu faço assim, mostrar A, aliás, primeiro vou em A, um círculo branco. Portanto, para isso, eu já sei que a minha máscara é a zona do círculo. Então, eu vou dizer A e M igual a 1. Ok? Se eu agora mostrar o A, deixa-me pôr aqui lá em baixo também. Portanto, tenho que fazer aqui um title A, que é para se perceber quem é quem. E aqui faço um title de M. Ok? Tenho que fazer uma nova figura. Espera lá. Pause. 0,2. Ok, agora sim. Então, tenho duas figuras, o M e o A. Reparem, o M é a minha máscara e é do tipo lógico. O A é a minha imagem e com indexação por máscaras eu pintei um círculo branco. E agora, não vos ocorre nenhuma pergunta? Tipo, para que é que estamos a usar a indexação por máscara? Porque é que não mostramos logo a máscara? Ponto final. Não é? E a questão é que a máscara é do tipo logical. Portanto, neste caso, realmente, a máscara é exatamente igual a A. Mas imaginem vocês que eu queria pintar o círculo de cinzento e não de branco. Nesse caso, eu teria que usar a indexação por máscara mesmo. Porque aí eu tenho que usar o A e fazer com que o A fique com 0,5. Ok? Portanto, o M só fica igual a A enquanto o A for todo branco. Mas quando o A tiver que ter uma cor diferente, já temos que usar a indexação por máscara. Ok?
Também temos assim manter esta imagem total. Mas para só conhecido, pode ter a imagem original, pode ter desenhos. É verdade, exatamente. Sim, boa. Boa, Diogo. Então, vamos fazer aqui o exemplo do Diogo. O que o Diogo está a dizer é que, imaginem vocês que por acaso a imagem até tinha aqui um quadrado preto mais para a direita, um quadrado branco. Então, eu vou pôr aqui um quadrado branco na imagem e vamos dizer que isto é de 100 para 200, era de 30 para 70, salvo erro, e depois 200, vamos dizer de 170 a 195. Portanto, se a imagem tivesse o tal quadrado, nós, quando fazíamos a indexação e só os olhos é que ficam disponíveis, portanto, se vocês agora pintassem, pintavam apenas a zona dos olhos. Neste caso, estão a selecionar não os olhos, mas o círculo, ok? Portanto, este exemplo também é um bom exemplo, Diogo. Exatamente. Então, mais alguma dúvida? Não? Esta cadeira costuma ser bastante difícil. Normalmente costuma ser das mais difíceis da engenharia mecânica e é mesmo preciso estudar. Portanto, deixo-vos já o aviso, que não deixei há bocado. Por onde é que vocês podem estudar? Obviamente pelos guiões, mas também podem ir ao YouTube. YouTube, e há aqui SCPI-UA. Portanto, nós temos feito, o canal SCPI-UA, nós temos feito vários vídeos, tutoriais das aulas teóricas e das práticas e por aí fora. Vocês têm, nem sei quantos vídeos são, mas são muitos. Vocês conseguem aqui encontrar ou gravações de aulas, ou explicações de alguns dos exercícios das aulas. Portanto, se tiverem tempo, conseguem estudar até ao infinito, digamos assim. Okay? Portanto, isto também é um bom repositório de informação. Finalmente, teria-se aqui, para criar uma função AddCircle, isto deixo para vocês, porque quer dizer, é muito similar ao AddSquare. Portanto, vocês agora, nos 15 minutos que faltam, podem fazer esta função e, se quiserem, este durante já fizemos, e se dar mais matéria, ok? Quer partilhar o ecrã ou não? Não. Vou procurar aqui no quarto. É sim, eu acho que sim. Pois, agora deixa eu ver aqui. Voltar à gestão da turma. Então, já sei. Opa, sério? Olha, 14, 17. Portanto, você pode. Honesto ou na das 11, você é que sabe. Ainda há espaço. Portanto, e se for ali à secretaria, resolve já isso. Pode sair à vontade. Sim.
Ah, é online, não sabia. Sim, mas se mandar um e-mail já fica resolvido também. Manda um e-mail para a secretaria. Marcar o quê? Isso é um site onde se marca. Mas isso é marcar um atendimento, não é? Mas se calhar mais vale dizer, eu quero mudar daqui para aqui. Não? Eu tenho que ser com atendimento, não é? Eu acho que é mais rápido. Ok, pronto. Depois eu escolho a hora, eles ligam e depois mudam. Ok, então, olha, faça assim. Eles sabem melhor do que eu. Eu já não me inscrevi em turmas há uns anos, por isso. Até já. Sim. É um princípio com todas as soluções desenvolvidas também. Sim, um ZIP portanto, vocês têm que fazer um ZIP com todas as que desenvolveram. Normalmente nós damos imagens, a partir da próxima aula dizemos, olha, também lá esta imagem e experimenta fazer detecção de arestas. Não ponham as imagens no ZIP, não vale a pena, nós já as temos como nós que as demos. Portanto, é só um ZIP com o código que desenvolveram. Esta hora. Sim, já lá está, bem. Isso, o professor Vitor não tem explicado na teórica, não é? Isso depois dá um bónus qualquer, ou não? É 5% da nota final. Eu não sei, ele é que define as regras, eu não sei. Pelo menos tem um bónus se entregarem essas coisas no final da aula. Podemos nos submeter. Normalmente há sempre quem nos diz, e quem há sempre espera. Agora vou explicar, fazer e começar a seguir. Quer dizer, ligar aí, se não pode ligar depois morre. Tem aí o Zoom ligado, não? Então partilhe, por favor. Então, para você criar o exercício 5, você tem que fazer isto. Então, precisamos de um novo esqueleto para o 5, porque não temos, então eu vou copiar desde aqui até ao final. Cópia. E para aqui. Vou tirar o conteúdo todo. Portanto, sai o conteúdo fora. Depois, substituo o 4B por 5
E aqui 4B por 5. E agora, lá em cima, tenho que dizer que quero correr o 5 e não o outro qualquer. Portanto, vou lá em cima. E repare, eu aqui estava a correr o 4B. Portanto, o que eu vou fazer é comentar o 4B. Quer dizer que não o quero correr agora. E escrever aqui o EX5. Ok? E agora, para confirmar, no final, você executa o código com o run e ele deve imprimir, estou a executar o X5. Tchau, até logo. O russo é assim. Eu posso explicar, mas melhor do que eu lhe explicar, eu explico como é que qualquer coisa que eu faça aqui, você consegue descobrir o que é. Qualquer função que eu uso, você escreve help, o nome dela, enter. Pronto, mas então, o que é que faz o russo? Lists the current variables, long form. Portanto, o russo dá-me um relatório das variáveis que neste momento existem no meu programa e qual é o seu formato. Foi o que eu usei para ver, para ver o número de linhas de A e por aí fora, e o tipo de variável. Ou seja, então já há informação sobre as variáveis da tua mãe. Sim. É que eu tenho no meu, se eu não esperar que ele desligue, depois já me aconteceu, por exemplo, ele ir ligado e fica tipo hibernar e depois quando vou puxar o mochila está a caber. Uma vez que provavelmente todos já tiveram. Então eu agora faço shutdown e depois quero perder o tempo. Eu costumo ficar com isso também, mas já estou tão habituado que Está com tanta vontade de seguir embora. eu já tenho uma, assim, aquela sensação de segurança. Eu ainda nem consigo.
Não, pode sim, sim. Já está aberto? Pode. Mas então você tem que virar às 3. Não, eu já mudei. Já mudou o horário. Eu tenho que usar isso. Pois. Espera se tu metes para a P3. Sim, submeta. Entretanto, eu vou tentar resolver isso. Sei lá, não se vai embora que eu vou tentar resolver isso já. Ok, sim. Submeta primeiro, senão. Ok, senão também já não dá. Até logo. É para se for algum tempo cheio Tanto faz. e é preciso limpar, ou posso falar? Eu preciso ir para, sim. E olha que você já, se fosse mesmo da P2, já não consigo entregar aqui. Já não consegui, sim. Eu avisei, é com 15 minutos antes ou 10 minutos antes. Cuidado com isso. Como é que você se chama? Deu Senhor do quê? Desculpa. ver. Azevedo. Diogo Alexandre Santinhos de Azevedo. É isso? Está aqui. Portanto, você já está inscrito, tem certeza, aqui na P2.
Ok, já está na P2. Da próxima já tenho que entregar até ao começo. Eu até estava a tentar meter, só que não estava a aparecer. Até que não metia aqui. Não tem logo, até para a semana. E pessoas já se conseguem escrever. Não, para não dar jeito, para ter que começar a aula. Mas, em princípio, se aí diz que você enviou, é porque enviou. Ok? Aí diz que enviou. Eu não sei se vai aparecer outra vez no mesmo sítio. Agora já aparece por hoje. Sim, agora mudei, mas você submeteu antes, não foi? Sim, mas está aqui no que eu tinha enviado. Agora mudou porque era uma página diferente. Não sei. Você submeteu na P3. Isso não tem interesse. Então, não se preocupe. Ok, ok. Ok, então.